Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós vamos ter a presença do Renato Ferreira Coelho. Ele é especialista na área contábil e vai fazer um balanço como é que vai ser essas eleições de 2018 e sua importância. Os comentários do engenheiro Jorge Mourão. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Eu quero primeiramente agradecer a participação do Dr. Renato Ferreira Coelho. Ele é especialista na área contábil, muitos anos no mercado. Agradeço a sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Obrigado, Renato, eu que agradeço o convite e espero contribuir com o programa, com a audiência, com relação à prestação de contas eleitorais no ano de 2018. Mourão, quero dar um bom dia a você, Depois dessa semana, foi uma semana bastante corrida, um montão de novidades. E primeiro, o seu bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia, nossos amigos aí. Eu acho que excelente a tua iniciativa de trazer um especialista, nessa questão aí, porque essa coisa de prestação de conta no Brasil é crítica, rapaz? É crítica. E eu acho que o Renato vai poder esclarecer bastante coisa. A gente bateu uma bolinha aqui rápida antes de começar, e eu acho que tem muita coisa interessante aí. É verdade. Vamos aproveitar, a maioria das pessoas, muitas das vezes, entra no processo eleitoral, e há uns anos atrás não precisava de contador, de advogado, até o candidato mesmo fazia de qualquer jeito. Agora, com a nova legislação que entrou em vigor, se não fizer uma prestação de contas, automaticamente a pessoa fica com problemas e às vezes fica até com dificuldade de tomar posse. Eu queria que você pudesse fazer um balanço para a gente, a importância desse trabalho nessa eleição que vai haver agora. Ok. Então, Renato, é muito importante o candidato ele se inteirar sobre a questão das prestações de contas. Geralmente o partido ele dá uma estrutura, ele orienta, mas alguns, ou desavisados, ou que não se envolvem com essa questão, especialmente da prestação de contas, acaba achando que isso é uma responsabilidade do partido. E não é. A prestação de contas é responsabilidade do candidato. Então você que hoje é pré-candidato, pretende vir aí a deputado estadual, deputado federal, quero me direcionar a esses dois cargos eletivos especialmente. São muitos candidatos que acabam participando do processo seletivo de forma despreparada e aí depois pode ter sérios problemas, e é o que eu vejo lá no escritório que acontece. Pessoas que querem, por exemplo, viajar e aí tem dificuldade para viajar porque está com pendências com a Justiça Eleitoral. Então é importante você estar atento, e aí nesse programa eu quero contribuir com algumas dicas sobre como fazer e de forma correta a sua prestação de contas. Eu vou chamar o Mourão para fazer o comentário, mas, Renato, por exemplo, é obrigatório agora todo candidato contratar um contador, um advogado, porque vai ser os três que vão assinar, inclusive o candidato à prestação, Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Assim que já passa a convenção, ele já recebe o número, o que ele tem que fazer? Então, o candidato, quando ele participa da convenção, recebe a sua inscrição, seu número, o partido vai providenciar o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral, vai providenciar o seu CNPJ de campanha, e aí o candidato, a partir disso, precisa abrir a sua conta bancária para começar, então, financeiramente a sua campanha. Dito isto, o candidato precisa de um contador. Mas eu tenho dito, Renato, uma coisa muito importante: qual a melhor hora, ou qual o momento de contratar o contador que vai cuidar da campanha do candidato? O quanto antes, porque precisa fazer um planejamento. Bom, quanto que ele vai gastar, qual a equipe que ele vai usar, quais os recursos, onde ele vai buscar os recursos para a sua campanha e como que ele vai fazer tudo isso. Então, ter o contador de forma prévia para estar auxiliando ele nesse planejamento financeiro é importante. A contratação efetiva para a campanha somente depois que ele abrir a sua conta bancária de campanha, é o momento que ele está autorizado a fazer gastos e arrecadar para a campanha. Mas contratar o contador previamente para auxiliá-lo no planejamento é possível. Agora deixa eu falar um aspecto que eu julgo muito importante,
é a questão de um princípio da contabilidade, que é o princípio da entidade. Esse princípio diz que as entidades, o patrimônio das entidades, o patrimônio não se confunde. Ou seja, quando você pré-candidato se torna um candidato e tira um CNPJ, a sua natureza jurídica de candidato não é a mesma natureza jurídica sua como pessoa física. Se fosse duas pessoas naquele momento. Então, quando você vai contratar o contador para planejar a sua campanha, você está contratando o contador como pessoa física, um pré-candidato que tem um interesse em participar da campanha eleitoral. Você contrata o contador como pessoa física. Durante a campanha, você vai contratar o contador na figura da pessoa jurídica, candidato eleitoral, com o CNPJ que você tem. Isso é muito importante, senão você pode ter problemas, inclusive, na hora de fazer a sua prestação de contas. Agora, por exemplo, quais são os valores, assim, a estimativa de gasto? Cada um pode gastar o que pode, ou tem um valor específico já ainda? Então, a resolução 23553 para 2018, ela estabelece, tem um artigo específico que vai estabelecer o limite de gastos em que cada candidato, a cada cargo, pode gastar nas eleições. Tá bom? Então, por exemplo, o deputado estadual, ele pode gastar até R$1 milhão. É o máximo. Isso tá. É o teto. Todo mundo tem que submeter a isso. Nenhum candidato a deputado estadual pode gastar além de R$1 milhão. Ele não pode gastar além de R$1 milhão. Pode. A legislação determina o gasto. Se ele gastar? Se ele gastar, ele vai sofrer as penas da resolução. Vai ser penalizado por ter gasto superior, um valor superior ao limite de gastos que a resolução determina. Como é que eu vou ser controlado disso? Como é que eu vou? Porque isso vale para o período de campanha, os 45 dias de campanha, né? Sim, sim. Só esse período. Sim, e aí que você vê a qualidade a Justiça Eleitoral, ela trabalha muito em cima disso, justamente por essa questão, especificamente por causa da questão do Caixa 2, né? Então, para ter uma eleição equilibrada, então se coloca um limite para que não haja um exagero no gasto. Eu acho que a princípio isso é interessante. Eu me preocupo, como é que você vai me controlar? Como é que a Justiça vai me controlar? Então, tem que ter um recibo. Vai saber se eu gastei mais de R$1 milhão. Entendi. Como é que a Justiça Eleitoral determinou isso? Existe um programa chamado SPCE. É um sistema eletrônico que a gente baixa no nosso computador e nesse sistema a gente faz todos os lançamentos da campanha. Existe também um recibo eleitoral que é emitido dentro desse programa, tá certo? E toda a movimentação da campanha obrigatoriamente tem que passar por essa conta que o candidato vai abrir. Então, onde abre aonde essa conta? Ele vai pegar o CNPJ dele, o seu registro, vai num banco e vai abrir uma conta específica para a campanha eleitoral. Qualquer banco ou tem um banco determinado? Qualquer banco. Mas eu te informo, regulamentado pelo Banco Central. Eu informo essa conta a alguém da Justiça Eleitoral? E aí, quando você vai preencher o sistema, o SPCE, geralmente trabalha quem vai fazer o contador, você informa o número da conta, preenche com todos os dados do candidato. É um controle online, né, no caso? Qual é o banco e o número da conta? O número da conta, o número do banco, da agência, e você faz ali uma conciliação bancária. Toda a operação da campanha precisa obrigatoriamente passar pelo banco. Não há operação em espécie. Toda a operação financeira da campanha precisa passar pelo banco. Por esse banco que eu declarei, por essa conta. Por essa conta. Aí, por exemplo, ele vai o quê? Receber um cheque, um talão de cheque para poder pagar as contas? Aí ele vai receber um talão de cheque, ele vai receber um cartão, ele vai receber uma senha eletrônica. Aí está um ponto, né? Porque aí ele tem que usar a habilidade dele junto com o banco. Porque alguns candidatos têm dificuldade de alguma operação com o banco. Mas veja por uma questão até comercial, né? O banco, ele não, uma conta aqui para o banco. Se eu fosse candidato, deixa eu fazer um exercício aqui. Eu teria uma despesa semanal e depois diária, né? São 45 dias, então são 6 semanas. Né? 30, né? 6 semanas. Isso, 6 semanas. Então, durante 6 semanas eu vou ter despesas da campanha, né? E aí que despesa, né? De pessoal, de material, né? De combustível, né? Material, que eu digo material de panfleto, de propaganda, divulgação. Pessoal, as pessoas vão trabalhar para mim, não é? E combustível, aluguel de veículo, né?
equipamento de som. Quer dizer, eu tenho que fazer um planejamento para esse 1 milhão dar, para fazer isso, né? Nesses 45 dias, né? E tudo que eu fizer, você tem uma equipe minha, né? Que trabalha em Nova Iguaçu. Aí, por semana eu tenho que te dar X. Aí eu te dou esse X, você me dá um recibo que eu recebi esse X, né? E aí eu vou no contador, olha, tá aqui, né? E nas outras semanas até o fim da campanha. Tudo discriminado, né? E especificando onde é que foi gasto esse dinheiro, né? Tanto para isso, tanto para isso, tanto para isso. É assim. Exatamente. Aí tem um controle documental, você precisa fazer um contrato para evidenciar a contratação da pessoa. Isso. Você precisa emitir um recibo na hora do pagamento, você vai pagar a pessoa com cheque. Normalmente se paga com um cheque. Então, assim, montar essa estrutura para você não ter problema depois é importante. Por exemplo, a última eleição, em 2016, nós tivemos um problema seríssimo com a greve do banco. Prejudicou muito. E aí, o candidato precisava estar preparado para resolver essas questões. O banco foi muito difícil. E parece que toda eleição tem essa manobra. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje entrevistando o Renato Ferreira Coelho, especialista no processo de prestação de cota eleitoral. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do Renato Coelho, ele é contador, especialista em prestação de conta, principalmente agora para essas eleições que vão haver agora em 2018, essas dicas, né, essa orientação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, assistir na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai estar acompanhando tudo o que ocorre. Bom, isso é tudo importante, né? Muito. Todas essas informações, porque às vezes a pessoa ganha e não leva. Não, e a população precisa saber como é que a coisa, existe uma seriedade aí, né? Porque teve tanta complicação por causa dessa história. Agora, me explica uma coisa, Renato, o que caracteriza a Caixa 2? O Caixa 2 é aquele valor que o candidato usou na campanha, investe na campanha e não passou pelo banco. É o valor não declarado, vamos dizer assim. Então fica subentendido que a origem daquele recurso é uma origem ilegal, ilícita. Porque se você não pode dizer a origem do recurso, o que tem ali? E sem dizer que você cria uma competição injusta. Claro. Você vai fazer, ou você vai competir a um cargo eleitoral e você vai investir R$200 mil, por exemplo, e a outra pessoa vai investir R$3 milhões sem que haja uma declaração. O TRE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele se preocupa com essas questões e cria mecanismos na tentativa de impedir essas práticas. Eu vejo isso com bastante bons olhos. Inclusive, quando o Tribunal Superior Eleitoral se aliou ao Conselho Federal de Contabilidade, trazendo o profissional da contabilidade para dentro desse processo, eu vi nisso aí uma questão muito importante. Esse ano, inclusive, tem uma novidade. O profissional de contabilidade, ele passa a ser corresponsável pelas informações na prestação de conta do candidato. Isso é sério, né? Então, ou seja, se ainda existir alguém, assina aqui para mim, né? Tá lascado. Então não assina aqui para mim. Inteligente, simples e que fortalece muito. Você ganhou uma vigilância de qualidade em cima disso, né? Agora, Renato, por exemplo, você falou que tem um teto para arrecadar. O fundo partidário, o partido dá X para o candidato. Aí ele não completou aquele valor que foi estipulado de 1 milhão. A empresa pode doar para o candidato, a pessoa física? Ela pode ser um doador? Tá, então vamos lá. A arrecadação ela está relacionada ao limite de gastos. Então, se o candidato ele tem um limite de gastos de R$1 milhão, por exemplo, ele precisa arrecadar aquilo que precisa para a sua campanha. Arrecadou superior a esse valor, a gente chama de sobra de campanha. A sobra de campanha tem que devolver para o partido, ele não pode gastar, ok? Bom, com relação ao fundo partidário, ele precisa abrir uma conta bancária específica para o fundo partidário para receber esse valor. Esse valor é transitado numa conta específica que a gente chama de conta do fundo partidário. Bom, ele pode receber de pessoa física o valor para complementar.
o seu gasto, complementar o limite do seu gasto, ele pode. Se ele fizer uma arrecadação superior, ele devolve para o partido. Agora, eu prestei atenção que você falou aí sobre pessoa jurídica. Pessoa jurídica está vedada. Não pode contribuir para a campanha eleitoral. Pessoa física pode doar, inclusive o próprio candidato pode doar para a sua campanha. No caso da pessoa física... Mas tem limite também, pessoa física. Tem limite. A pessoa física pode doar até 10% do valor que ela declarou no ano anterior no seu imposto de renda. Está bem amarrado. Quero ver como é que os caras vão fazer. A malha começou. Agora, olha só que legal, importante essa informação. O próprio candidato, ele pode doar até o limite do seu gasto. De 10%? Olha, não. O candidato, ele pode doar até o limite do seu gasto. A lei diz isso. Mas olha só que interessante, tem que ter coerência com o seu patrimônio. Não é porque a lei diz que eu como candidato, eu venho candidato, eu posso doar para a minha própria campanha até o limite do meu gasto. Vem um deputado estadual, por exemplo, o limite é 1 milhão. Eu posso doar até 1 milhão, desde que eu tenha 1 milhão. Poxa. Como é que você botou esse milhão? Esse milhão veio de onde? Veio da onde? Então você tem que ter um patrimônio. O imposto de renda vai lá no cara. Você tem que ter um patrimônio que justifique o valor. Se você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode colocar, não tem problema nenhum. Até mais? Não. Não, dentro do limite do gasto da campanha. Isso aí quebra um paradigma que as pessoas colocam, você só pode ser candidato se você for rico, né? Isso cria uma maneira, entre aspas, mais democrática para poder a concorrência ser leal. Não é? Porque antigamente o cara tinha um caminhão de dinheiro, era dono de um montão de empresa, despejava na eleição e a pessoa não tinha como competir. Então, o fundo partidário não quer dizer tanta coisa, né? Porque se o meu partido me dá 700 mil, eu já botei 800, vai sobrar dinheiro. Esse dinheiro tem que voltar. Não pode exceder 1 milhão. Não pode exceder o limite de gastos. Entendeu, Renan? Aí você devolve para o partido. Aí volta para o partido. E aí e outra coisa, esse controle é o quê? O próprio contador vai montar uma estrutura. O sistema, né? que a gente chama de SPCE, vai controlar tudo isso. Então você vê, olha só, um candidato modesto, vai vir a deputado estadual, por exemplo, e ele estima que vai gastar 300 mil reais na campanha dele. Então, digamos que ele pode abrir a conta dele do fundo partidário, mesmo que ele não tenha expectativa de receber, porque ele fez o planejamento dele, ele sabe assim, o partido não vai investir na minha campanha, por exemplo. Mas ele pode deixar a conta aberta, no final ele entrega, aquela conta vai estar sem movimento, mas ele pode abrir na expectativa de receber durante a campanha. Tá. Então o fundo partidário tem que estar separado da outra. Separado. São duas contas. Separado. Tem candidato que não usa a conta do fundo partidário porque não chega, esse dinheiro não chega para o candidato, entendeu? Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, com esse dinheiro ele pode comprar equipamento de som? Quais são os utensílios que ele pode comprar tudo? Tem alguma especificação? Então, aí você tem uma lista lá na resolução 23553 que vai estar dizendo o que ele pode gastar, o que ele não pode gastar. Tem um checklist daquilo que... Tem que ter contador. E é importante, isso é muito importante, por quê? Porque a cada eleição nós temos uma resolução específica para aquela eleição. Então, o que podia na eleição passada, nessa eleição não pode. Então, é algo que muda a cada eleição. Isso é importante, porque o que aconteceu ano passado já não é nesse. Então, eu conheço muito de eleitoral, conheço muito de propaganda eleitoral, conheço muito de prestação de conta eleitoral. Bom, quantas vezes você leu a norma 23553 para dizer se você conhece muito nas eleições de 2018? Aí que está o ponto. Isso é muito importante, essa questão com relação à resolução na própria eleição que a gente está participando. Quero fazer uma pergunta de Mourão colocar. Toda eleição há uma campanha na mídia para não aceitar boca de urna. Boca de urna crime, uma série de coisas. O cara pode pegar esse dinheiro e usar para comprar boca de urna? Tipo assim, utilizar ele mascarando de uma maneira de dar o dinheiro para comprar o voto? Então, existe uma maneira de ter uma regra para poder fiscalizar isso? Então, aí você vê a importância do contador e do advogado, né, na prestação de contas eleitorais. Bom, o contador precisa estar alinhado com o advogado com relação a esses aspectos mais jurídicos, vamos dizer assim. Então, o que pode no dia da campanha e o que não pode no dia da campanha? Você está falando de pedir o voto
ali na entrada A reta final da eleição. Aí não pode, tá certo? Não pode. Mesmo que ele justifique com os recibos aquilo... Tipo assim, eu pego o dinheiro, compro tudo de boca de urna. Aí você faz um documento dizendo que fez essa contratação, você... tecnicamente, na prestação de contas, você está cumprindo o que a legislação determina, mas existe uma lei que diz que não pode fazer aquilo. Então é importante você evidenciar o fato, mas saber o que pode e o que não pode fazer. E aí a importância da presença desses dois profissionais. O profissional da contabilidade para cuidar dos aspectos técnicos voltado para arrecadação e gasto, e a presença do advogado para cuidar dessas questões envolvidas com o aspecto jurídico. Então é muito importante essa dobradinha ali, esses profissionais ali auxiliando o candidato na prestação de conta. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando hoje o contador Renato Coelho, falando sobre prestação de conta, principalmente agora visando essas eleições de 2018. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje a grata satisfação está recebendo aqui o contador Renato Coelho, fazendo um balanço sobre prestação de conta, né? Somente dessas eleições. Esse momento no Brasil vai ser muito rápido, né, Morão? Porque terminou a Copa do Mundo, os candidatos têm que estar igual o treinador, né? Tem que estar já em forma, porque vai entrar em campo. Vai entrar em campo, são 45 dias, mas até a coisa baixar, ele vai ter 30 dias para fazer a eleição. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu já tinha anunciado que nós iríamos entrevistar o Renato Coelho pelo Face, pelo próprio blog, e os candidatos muitas das vezes que me perguntam, por exemplo, qual é a importância de contratar um contador? E segundo, a pessoa que está com o nome sujo, SPC, título protestado, vai poder ser candidato? Quais são as prerrogativas para poder fazer o registro da candidatura dele? Se isso vai prejudicar ele. Tá, então vamos lá. Com relação à candidatura, ele possivelmente está se relacionando com o partido por um tempo. Geralmente assim acontece. Então a pessoa já tem uma vida política atuante, está envolvido com essas questões partidárias, e então o partido vai estar dando as orientações que ele precisa. Então ele precisa estar afiliado a um partido, ele precisa ter algumas certidões, ele precisa estar regular com o Tribunal Superior Eleitoral. Então se ele veio o candidato na última eleição e não prestou conta, ele tem problemas. Então dificilmente ele vai conseguir concorrer à sua eleição, a eleição de 2018. Bom, então ele precisa das certidões, certidão criminal do Tribunal Superior Eleitoral, ele precisa da certidão criminal do Estado e ele precisa estar regular com o TSE. Ele precisa estar afiliado a um partido e o partido vai tratar do seu registro. Então, são esses elementos que ele precisa para se candidatar. Tá certo? O partido vai preencher todos os requisitos. Também existe um programa para isso, que chama de Candex. Então, Renato, essa questão toda, por exemplo, de SPC, do título protestado, isso não tem nada a ver. É só a questão mais criminal, né? E que o partido vai fornecer as certidões para ele ter essas exigências. Demora muito para ele poder estar apto para ser candidato? Ele pode fazer a consulta prévia, né? Então ele pode, por conta própria, fazer esses levantamentos. Algumas certidões têm um prazo, né, de 3 meses. Mas ele tem que apresentar essas certidões? Precisa apresentar ao partido essas certidões, vai anexar, vai abrir um processo de registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, e esse pedido de registro de candidatura, ele é julgado, né? A aprovação da sua candidatura é feito um processo, né? Agora, por exemplo, o contador, ele tem que ser contratado, né? O advogado também tem que ser contratado, né? Ele tratar recibo pela prestação de serviço que ele vai fazer, né? Ele assina tudo. Sim, o contador, a presença do contador na prestação de contas é uma obrigatoriedade. Obrigatoriamente o contador precisa participar do processo. Eu tenho um caso lá no escritório, eu posso falar? Que diz assim, aconteceu assim, o candidato me contratou, durante o processo ele não cumpriu o contrato, não me respondia,
perdi o contato com o candidato, a eleição passou, esse candidato recebeu depois uma notificação do TRE para poder prestar suas contas em 72 horas. O candidato procurou um advogado, o advogado fez contato comigo e a gente ali negociou e eu finalizei a prestação de contas dessa candidata a pedido do advogado e enviei por e-mail. Esse fato é importante frisar por causa disso. Enviei por e-mail. Ele, para atender o prazo e por causa da questão da logística da distância, ele foi lá e protocolou o extrato da final da prestação de contas, protocolou. E aí depois eu fui verificar que a conta dela foi considerada não prestada por causa da falta da assinatura do contador no extrato. Meu nome estava lá, estava tudo lá, mas eu não assinei porque não tinha como, por causa da logística, tá certo? Então, assim, é muito importante. Então, a conta dela não prestada, ela já está inelegível. Agora, Renato, ela não pode ser candidato, por exemplo. Tem muitos partidos políticos que não têm essa orientação, né? Como é que você trabalha na Envisione, não é isso? Como é que faz para entrar em contato com você, para pegar orientação, até para contratar, dar uma palestra? Porque eu acho que isso tudo que você falou é importante, porque às vezes o candidato é bom, ganha a eleição e não toma posse por causa disso, né? Sim. Então, como é que a gente faz lá? O nosso foco lá na Envisione é trabalhar para o candidato, alguns partidos de diretório municipal, porque os partidos de estadual, eles têm uma estrutura, tem um contador interno, eles têm uma estrutura lá para cuidar disso. Então, o foco nosso é o candidato, porque a gente observou o seguinte, a gente observou que o partido oferece para o candidato uma estrutura, oferece um contador e tudo mais, mas a forma como o partido vinha apresentando isso não garantia para o candidato uma continuidade. Vou te dar um exemplo. O candidato passou a eleição, o candidato perdeu a eleição e aquele calor do momento da eleição acabou. A eleição acabou, tem os eleitos, quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. E o candidato ficava abandonado. Pensando nisso, nós criamos uma estrutura e estamos tentando mostrar para o candidato a importância dele contratar o advogado individualmente. Agora, se o candidato optar por utilizar a estrutura do partido, que ele faça de forma correta, que ele tenha um documento, que ele tenha um contrato, que ele tenha um documento que responsabilize, que crie responsabilidade entre o profissional e ele. Para orientá-lo, né? Porque se ele não tem esse documento, não há contratação. Ele é obrigado, pela legislação eleitoral, a ter isso. Sim. Então ele tem que ter, mesmo que seja um contador para muitos candidatos, se ele for do partido, né? Ele precisa ter perfeito. Exatamente, porque a obrigação da contratação é do candidato, não é do partido. É uma exigência que ele tem que cumprir, ele tem que demonstrar isso, né? Sim, sim. Aí, Visione, como é que faz para entrar em contato? Eu sou candidato e quero contratar o serviço, como é que faz? Entra em contato com você? Então, pode fazer contato direto comigo pelo meu WhatsApp. É 988980052, você vai falar direto comigo. Fala de novo devagar, por favor. Depois imprime. 88980052. Eu também tenho um canal no YouTube, Envisione. No canal tem diversos vídeos falando sobre prestação de contas eleitoral, com mais detalhes, né? Porque aqui a gente está batendo um papo. Então ali eu vou estar falando detalhes da resolução 23553, deixando algumas dicas importantes sobre a interpretação da norma. Então a gente gravou uma sequência de vídeos para isso, então é importante. E aí você se inscreve lá no nosso canal, se puder compartilhar, você tem um amigo que vem candidato, é importante isso. Eu vou deixar Renato o link do YouTube, tá. E aí se você tiver interesse, você clica lá e a gente vai estar... Nesse momento você já tem candidatos? Já temos candidatos, já temos candidatos. Já está conversando, trabalhando com eles? Sim, já estamos conversando com alguns candidatos para essa questão do planejamento, né? Como que a gente vai trabalhar. A gente tem uma equipe, nós somos... Como é que é esse planejamento que você está falando? O planejamento é definir da onde vai vir o dinheiro, é definir quem vai ser os doadores. A gente analisa o documento, a gente pede a declaração do imposto de renda do doador para ver se o valor que ele vai doar é compatível com a renda que ele declarou, para que não haja prejuízo para o doador, muito menos para a campanha. A gente faz esse tipo de análise.
os gastos da A prestação campanha. é semanal, quinzenal ou mensal? Então, a prestação de contas, você tem 2 momentos principais, que é a prestação de conta parcial e a prestação de contas final. Ah, tá. E você tem um outro momento que vai acontecer durante a campanha o tempo inteiro, que é toda vez que o candidato receber um depósito na sua conta de campanha, Ou fizer uma despesa. o depósito, o recebimento, toda vez que ele recebe um valor, ele tem 72 horas para informar um relatório financeiro dizendo que recebeu. Informar ao Tribunal Eleitoral? É o Tribunal Eleitoral, via sistema SPCE. Caramba. Então isso é sério pra caramba. Agora, olha só que legal, importante observar. Como que você vai receber isso? Via transferência bancária. Se é doador, você vai transferir para minha conta de campanha. Tem que estar tudo contabilizado. Sim, e aí tem um limite lá, 1.064 e uns centavos, que agora eu não recordo, R$1.064, você pode fazer o depósito na boca do caixa. Eu posso doar R$1.000 para o candidato na boca do caixa, desde que eu informe lá o meu CPF para identificar quem foi que doou. Agora, eu sei, Renato, qualquer movimentação bancária, ele tem que pegar recibo, né? E o pagamento tem que ser o recibo, né? Para bater daquela conta, não é isso? Exatamente. Você vai pagar o profissional, você precisa ter o recibo do pagamento para o autônomo, ou uma nota fiscal da sua empresa, tudo, nota fiscal almoço, do posto, tudo Quer isso dizer, aí. todas as despesas eu tenho que informar também. Todas as despesas tem que informar. Agora, olha só que interessante. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem um convênio com os estados. Então, toda vez que o candidato ele faz uma compra e emite uma nota fiscal, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem acesso a esse documento. Então, se você contratou e deixou de declarar, possivelmente o Tribunal Superior Eleitoral sabe que houve um gasto que você não declarou por causa dessa integração com os estados. Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o contador Renato Coelho, da Envisione. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o contador da Envisione, especialista em prestação de conta das eleições que vão vir, o Dr. Renato Coelho. Se você quiser, né, acompanhar de perto, está aqui o link, é o www.envisione.com.br. O telefone é 2667-0052. Mourão, foi muito importante isso, né? Até porque, voltamos a falar, o candidato faz o trabalho, mudou tudo, né? Agora hoje a coisa está bem organizada, está bem centralizada. A malha para poder fazer que o processo seja democrático começa com a organização e planejamento, né? Pois é, agora, eu não sei, torço para que o Tribunal Eleitoral tenha estrutura para acompanhar isso, né, rapaz? Porque a informação chovendo dia e noite, o tempo todo, nesse período, que é uma coisa incrível. Quantos candidatos nós vamos ter no estado do Rio de Janeiro? Quantos? Você tem ideia? Não tem essa informação. É muita gente, com certeza. Imagina isso no Brasil inteiro, sabe? Então, você aqui na base está sendo feito, vai ser feito profissional sério e respeitando tudo. E lá, eles vão conseguir segurar isso, né? Tomara, né? Tomara. Porque aparentemente é uma maneira de ter um controle muito bom sobre a eleição, sobre as candidaturas, sobre essa coisa que é um inferno, né, no Brasil, essa coisa de dinheiro e campanha, né? É verdade, mas uma questão importante, Mourão, a gente salientar é a questão da tecnologia. A inteligência artificial está aí à disposição da gente. Quando foi feito que, bem empregado, bem usado, né? Eu tenho muita desconfiança disso também. Mas é muito automatizado. Então, assim, tem coisas que antes era impossível de fazer, hoje a gente consegue apurar os dados muito rápido por causa da tecnologia. Olha só, Renato, eu tenho grande desconfiança dessa coisa da eletrônica, esses avanços. Cada vez fica mais difícil se você controlar o que está acontecendo, né? A gente é do tempo do Brizola. A primeira eleição do Brizola tinha uma baita esquema de fraude na apuração eletrônica. Consulte, né? Eu conheci o dono da coisa depois, era um especialista, um cara bom pra caramba. E ele tinha um esquema, tinha um fator
delta lá, que a cada 3 votos do Brizola, um ia para um outro candidato, até que alguém denunciou isso. Como é que é? Como é que fiscaliza também o TRE, sabe? Porque existem boatos que essa urna eletrônica, se você tiver dinheiro, você compra a tua eleição. Existe gente que conhece, que mexe com isso, que garante essa coisa, candidatos que não pagaram depois na próxima eleição não se reelegeram, porque eu preferia ver a eleição igual aos países atrasados lá da Europa, né? Alemanha, França, Inglaterra, que o voto é de papel numa urna, assim, você vai na cabine e traz o voto. Eu preferia esse sistema, eu queria que voltasse isso. Porque quanto mais sofisticado, mais difícil de você detectar problema, né? Então, eu acho que essa tua parte aí, pô, fala, ótimo, só boa notícia, tudo legal. E depois? E lá? Tomara que seja tão bom quanto aqui, né? Quanto esse lado. Não é? Eu não estou falando bobagem, não está falando bobagem, não. A questão mesmo é a possibilidade da auditoria. Então, qualquer processo que pode ser auditado, ele certamente vai gerar mais confiança para quem participa do processo. Se você não pode auditar, então a questão é a auditoria. Eu confio bastante no trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, eu confio bastante do trabalho dos tribunais regionais, participo próximo e acompanho o que eles vêm fazendo. É um desafio enorme, porque você vê, uma coisa é a questão da tecnologia, que eu acabei de falar, mas outra questão é a diligência. Então, o que está acontecendo na rua, você precisa ter pessoas para acompanhar, para constatar, mas dentro do processo eleitoral, você está numa disputa por uma vaga, você tem muito fiscal, por quê? O concorrente, ele ajuda, ele é fiscal, então ele ajuda, ele vai bater uma fotografia, ele vai tentar produzir alguma coisa, constatar alguma irregularidade para nessa disputa ele ter algum tipo de vantagem. Então acaba que a nossa justiça eleitoral é alimentada na própria disputa, né? Isso acaba contribuindo. Isso não garante nada. Deixa eu te lembrar um fato agora. Na eleição, primeira eleição após o fim do regime militar, que o Collor acabou ganhando, se tornando presidente, os principais candidatos eram o Collor, o Brizola e o Lula. Começou a apuração, Collor em primeiro lugar, Lula em segundo. Isso permaneceu um tempo, até que o sistema de apuração em Minas caiu. Horas depois ele voltou. Quando voltou, o Lula era o segundo colocado e o Brizola o terceiro, foi assim até o fim da eleição. Então, teve uma maracutaia nessa história, com todo esse aparato, toda essa coisa, sabe? A gente, apesar disso, não tem garantia. Eu não confio, porque infelizmente, a história aqui no Brasil é triste, né? Agora, vejo com esperança, isso que você contou, que maravilha, né? Que maravilha para contar. Vamos e depois lá, como é que vai ser até o tomara, nós vamos chamar um responsável pelo TRE, convidar, né? Para colocar. Moral, só as considerações finais. A história, infelizmente, não recomenda, apesar da... Aí você me fala em inteligência artificial e eu fico até mais preocupado ainda. Porque veja só, Moral. É mais complicado, graças à inteligência artificial que a Lava Jato avançou tanto. Então, rapaz, esses instrumentos, quando bem empregados, com o coração aberto, sério, são fantásticos. Agora, se você quiser mexer com eles, rapaz, você mexe, você não vai achar. Isso é complicadíssimo, sabe? Isso é complicadíssimo. Então, essa coisa de inteligência artificial, isso é um negócio cabeludo mesmo, sabe? Física quântica, computação quântica, isso vai chegar num ponto que meia dúzia do mundo vai dominar o mundo, porque você não tem como abrir quando se meter nesse negócio, sabe? Então, quando bem empregado, em prol da causa justa, como foi, maravilha, a coisa flui, sabe? Controle. E quando não? Bom, vamos para as considerações finais. Olha, muito prazer em te conhecer, né? Prazer mesmo, parabéns aí pelo trabalho, vamos conversar mais, entendeu? Conta aí com a gente.
Renato, vamos aguardar agora os desdobramentos, mas de qualquer maneira nós queremos colocar o programa Município em Ação à sua disposição para esclarecer as dúvidas, né? Sempre tem uma mudança, sempre tem uma orientação. Eu acho que a população que está nos assistindo, os partidos políticos, os candidatos, eles vão ficar assim, mais tranquilos, né? E saber a importância e a responsabilidade que eles vão ter que ter daqui para frente, né? E eu quero suas considerações finais. Tudo bem, eu agradeço ao convite do Renato, agradeço você pela paciência, pela audiência, espero que de alguma forma a nossa conversa aqui tenha contribuído com você de alguma forma, e quero deixar um recado para você. Você é candidato, pré-candidato, você precisa focar no seu objetivo. Para que você está vindo candidato? Eu sei que tem alguns que vêm, todo mundo diz que vem para disputar a eleição, mas a verdade é que às vezes isso não acontece. Você vai ajudar na legenda do partido, mas a sua vida política continua. Então a importância de você ter um profissional do direito, um advogado, e ter um contador, vai comunicar com o seu eleitor, você como candidato. Pô, se você não organiza a sua campanha, se você não obedece o que o Tribunal Superior Eleitoral determina, que é contratar um profissional para te ajudar na prestação de contas, se você negligencia os prazos, bom, como é que você vai pedir o voto depois na eleição? Então, eu quero provocar você para isso, para que você dê mais atenção a essas questões, tá bom? E se você precisar de um auxílio com relação a isso, eu quero ficar à disposição do programa, se tiver algum tipo de demanda, procurar para estar contribuindo aí com você, tá bom? Obrigado, Renato. Obrigado. Tá, ok. Nós chegamos ao final do programa Municípios em Ação, e se você quiser, né, acompanhar todas as informações, ficar ligadinho nas entrevistas, TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, 7h30 da manhã, 1h30, 8h30 e 10 horas da noite, 22 horas. Tenham todos aí um bom final de semana, um abraço, até lá. Tchau.